Então, vamos lá. Vamos começar aqui definindo o que são arcos de circunferência. Ok? Então, pessoal, inicialmente a gente considera uma circunferência, certo? E nessa circunferência, nós marcamos 2 pontos. E vamos fazer isso em 2 situações diferentes. Na primeira situação, eu vou marcar 2 pontos arbitrários e distintos. Tá? Os pontos eles não podem estar sobre o mesmo ponto. São pontos distintos. Olha que essa é a primeira circunferência. Né? Eu tenho 2 pontos que estão sobre a circunferência, né? E são pontos distintos. Tá ok? Nessa segunda circunferência, eu também tenho 2 pontos, A e B. Mas os 2 pontos eles estão, né, marcando o mesmo ponto sobre a circunferência. Então, vamos analisar aqui cada caso desse. Primeiro caso, nós temos uma circunferência, escolhemos 2 pontos distintos sobre a circunferência. Então, pessoal, esses 2 pontos, eles definem nessa circunferência 2 arcos. Um arco menor e um arco maior, que a gente denota por AB. Quando eu escrevo assim, ó, AB, com essa notação, significa dizer que a primeira letrinha que aparece aqui é a origem do arco e a segunda letrinha é a extremidade. Então, aqui nós temos, nessa circunferência, nessa primeira circunferência, né, que está à esquerda da tela, nós temos 2 arcos de circunferência AB. Nós temos o arco menor, que, ó, partindo aqui de A, no sentido anti-horário, em direção ao ponto B. Então, nós temos aqui esse arco de circunferência. E também nós temos um outro arco, maior dessa vez. Ó, partindo de A, agora percorrendo a circunferência no sentido horário, em direção aqui ao ponto B. Então, esses 2 pontos, A e B, eles determinam, nessa circunferência, 2 arcos. Um menor e um maior. Tá? Eles são chamados de arcos de circunferência. Ok? No caso da segunda circunferência, que está aqui à direita, eu marquei 2 pontos, só que sobre o mesmo ponto na circunferência. Por definição, pessoal, quando isso ocorre, a gente diz que esses 2 pontos também determinam 2 arcos. Só que um é chamado de arco nulo, que é o próprio ponto, e o outro é chamado arco de uma volta, né? Porque se eu partir de A e for em direção a B aqui, ó, tanto no sentido anti-horário como no sentido horário, eu percorro a circunferência como um todo. Ok? Ok? Então, no caso aqui de arcos de circunferência, como a gente vai ver daqui a pouco, é muito importante a gente saber medir o comprimento de um arco. Ok? Aí surgem naturalmente as perguntas. Como é que nós vamos medir? Quais são as unidades de medida utilizadas para se medir arco de circunferência? Pessoal, existem várias unidades de medida, mas eu destaco aqui apenas 2, que acredito já são do conhecimento de vocês. Né? Principalmente a primeira unidade, que é chamada de grau. Tá? Então, nós temos aqui, eu só vou destacar 2 unidades de medida, que eu estou chamando de grau e radiano, ok? Mas eu quero deixar registrado a partir de agora, pessoal, que para efeitos de cálculo, né, para o estudo do cálculo diferencial integral, que vocês farão no próximo semestre, a unidade padrão, certo? Será o radiano. Eu estou colocando aqui o grau devido à sua importância, até porque é a primeira unidade de medida, né, para mediar que a gente aprende, certo? E é a unidade mais utilizada, mas para efeitos de cálculo diferencial integral, só se usa a unidade radiano. Então, eu vou explicar aqui o que corresponde a cada uma dessas unidades de medida, né? Então, o que seria o grau, né? O que é o grau? Coloquei aqui em vermelho, pessoal, e está definido de maneira que você consiga entender, tá? Mas, basicamente, o grau é o seguinte: você vai pegar uma circunferência, independentemente, né, do raio dessa circunferência. Você vai pegar a circunferência e vai dividir essa circunferência em 360 partes iguais.
Então, a cada parte, né, a cada partezinha dessa corresponde a 1 grau. Tá? Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó, um arco de 1 grau, aí está aqui a notação, ó, é 1, né? Aí a gente coloca aqui em cima uma bolinha. Então, um arco de 1 grau corresponde a um arco que mede 1 sobre 360 da circunferência, onde está o arco a ser medido. Então, se você tem uma circunferência e quer medir, né? Então, por exemplo, voltando aqui a essa circunferência, vamos supor essa circunferência aqui. Vamos considerar aqui esse arco AB. Então, você quer medir quantos graus tem esse arco AB. Como é que é feito na prática, né? Você vai pegar essa circunferência, você vai dividir essa circunferência em 360 partes. Cada partezinha dessa é chamada de 1 grau. Corresponde a 1 grau. E aí, para você medir esse arco aqui, você vai ver quantas dessas partes cabem aqui dentro. É por isso que a gente diz que a circunferência tem 360 graus. Por quê? Porque a unidade de grau ela é definida, né, da seguinte forma. O grau corresponde ao arco, né, cuja medida é 1 sobre 360 da circunferência onde está esse arco que você quer medir. Então, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Ok? Então, é possível que você vá abrir livros e vai ver coisas do tipo: ah, esse arco aqui mede, vamos supor, 30 graus e 20 minutos. Certo? Significa dizer o quê? Que esse arco não coube, né, apenas 30 graus, mas ainda coube uma fração de grau. Que no caso aí a gente está usando o submúltiplo minuto. Ok? Mas desde já, pessoal, eu quero deixar vocês bem tranquilos que eu coloquei essas duas informações aqui só por questão de curiosidade. Na prática, nós não vamos usar, nós não vamos trabalhar com o grau, né? E mais ainda com os seus submúltiplos. Então, vamos continuar. Vamos agora falar sobre o radiano. Tá? Essa, pessoal, é a unidade mais importante que nós temos para medir arcos de circunferência. E o que corresponde ao radiano? Né? Um radiano, pessoal, ele corresponde a um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência onde está o arco a ser medido. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos voltar aqui para essa circunferência aqui. Vamos voltar aqui para essa circunferência aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui essa circunferência, aqui está o centro dela, e essa circunferência, ela possui um raio. Certo? Ela possui um raio. Então, o que seria, na circunferência, um arco de circunferência de 1 radiano? É você escrever sobre a circunferência, um arco cujo comprimento corresponde exatamente ao raio da circunferência. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos aqui, pessoal, estou colocando aqui ó, o centro da circunferência. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Sim. O que significa um arco de 1 radiano? Então, ó, é como se você pegasse aqui, vou pegar aqui nesse pontinho aqui, ó, e aí você vai traçar aqui um arco de circunferência, aqui, ó, obviamente sobre a circunferência, de tal forma, pessoal, tá? De tal forma que o comprimento desse arco de circunferência seja exatamente igual ao comprimento do raio dessa circunferência. Então, se eu pegar o raio dessa circunferência, né, pegar esse segmentozinho aí, de reta, colocasse aqui uma extremidade aqui nesse ponto, e eu pudesse, digamos assim, flexionar esse segmento, escrevendo sobre a circunferência. Então, nós vamos traçar aqui um arco de circunferência, e, por definição, a medida desse arco é de 1 radiano. Ok? Portanto, o arco de 1 radiano, ele corresponde a um arco de comprimento igual ao raio da circunferência onde está o arco a ser medido. Obviamente, pessoal, que se a circunferência tomar uma circunferência maior, o raio dela será maior, certo? Mas se a gente tomar sobre a circunferência um arco
cujo comprimento seja exatamente igual ao raio dessa circunferência, então esse arco tem medida de 1 radiano. Ok? E daí, pessoal, vem a conclusão óbvia, né? Por que é que a circunferência tem 2π radiano? Justamente porque o comprimento da circunferência é 2πr. E o radiano é dado pelo raio da circunferência, que contém o arco a ser medido. Portanto, toda circunferência ela tem exatamente 2π radianos de medida. Ok? A unidade, pessoal, que a gente usa para radiano é essa daqui, ó, rad. R-A-D. Ok? Então, aqui significa 1 radiano. Então, a gente acabou de aprender o quê? Que uma circunferência, né? No caso, a unidade de grau, certo? Usando a unidade de grau, ela possui 360 graus. Ela tem a medida de 360 graus. E no caso de radiano, a circunferência tem 2π radianos. E por conta disso, pessoal, a gente chega a essa relação aqui, ó. 360 graus corresponde a 2π radianos. Você pode também, obviamente, considerar, né, isso é equivalente a considerar que 180 graus é igual a π radiano. É só você dividir 360 por 2 e 2π por 2. Ok? Então, quando você quer converter um arco cuja medida é dada em graus para radiano, a gente usa essa relação. 180 graus corresponde a π radiano. Então, vamos começar aqui, pessoal, fazer aqui alguns exemplos. Bem simples. Só para a gente ver como é que a gente converte, né, graus em radiano e vice-versa. 150 graus corresponde a quantos radianos? Então, a gente aqui vai fazer o seguinte. Então, a gente sabe que 180 graus corresponde a π radianos. Então, 150 graus, que é o que nós queremos, corresponde a x. Ok? Obviamente, pessoal, essa regra de 3 simples é uma regra de 3 simples direta, né? Porque se aqui em graus o arco diminui, né, em sua medida, o radiano também. Vai acontecer a mesma coisa. Então, aqui, pessoal, utilizando a regra de 3 simples, isso aí já é um conteúdo, né, de ensino fundamental, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega que 180, pode escrever assim, ó, 180 graus, está para 150 graus, ok? Assim como π radianos está para x, ok? E aí a gente resolve isso escrevendo o seguinte, né? Então, aqui, utilizando o princípio fundamental das proporções, eu já vou cancelar, né, a unidade de grau com a unidade de grau. Então, vai ficar 180 que multiplica x igual a 150 que multiplica π. E eu vou ocultar, por enquanto, essa palavra radiano, certo? Então, aqui, pessoal, a gente passa aqui esse 180 dividindo, né? Então, vai ficar x é igual a 150 vezes π dividido por 180. Simplificando, o que é que nós vamos encontrar? Aqui, pessoal, eu posso simplesmente cancelar esse zero com esse zero aqui. Então, vai ficar 15 sobre 18. Tá? E aí a gente pode simplificar por 3, de tal forma que vai ficar 5. Vai ficar 5π sobre 6, e não sobre π. 5π sobre 6. Tá? O fato de já ter o π aqui, a gente pode evitar escrevendo a palavra radiano. Então, pessoal, um arco de circunferência que mede 150 graus, em radiano, ele mede 5π sobre 6. Não. Eu podia multiplicar pelo valor do π na regra de 3? Não.
É importante a gente entender o seguinte, tá? Quando a gente está trabalhando com a unidade radiano, a gente sempre deixa π. Não vamos aproximar π pelo 3,14. Ok? A gente sempre trabalha com o π. Ok. O próximo exemplo, pessoal, na verdade, é só para reforçar o que a gente já fez acima. Ok? O próximo exemplo é só para a gente reforçar o que a gente fez acima. Então, agora ele pede para a gente exprimir 220 graus em radianos. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Então, a gente sabe da relação, né, que 180 graus corresponde a... Você pode até colocar assim, pessoal. Alguns autores preferem colocar assim, ó. Deixa eu colocar assim. Para evitar estar botando a unidade, eles trabalham assim, ó. Graus, tá? E aqui, eu vou colocar mais próximo, para não ficar tão distante. Vou colocar aqui radianos. Certo? Então, 180 graus corresponde a π radianos. Então, 220 graus corresponde a x. Novamente, nós temos aqui uma regra de 3 simples direta, de tal forma que você pode até diretamente já colocar assim, né? Multiplicar, escrever a igualdade multiplicando, né? Aqui como se fossem os extremos pelos meios de uma proporção. Então, aqui já fica 180 que multiplica x igual a 220 que multiplica π. Certo? Ou seja, x vai ser igual a 220 vezes π sobre 180. Vamos simplificar novamente, eu vou cortar logo esse zero com esse zero. 22 por 18 dá por 2, né? Então, isso aqui vai ser x igual a 11 sobre 9. Então, é 11π sobre 9. Ok? Então, o que a gente acabou de verificar aqui, pessoal, é que um arco de circunferência cuja medida corresponde a 220 graus, em radianos, corresponde a 11π sobre 9. Ok? O professor pode dar o exemplo do inverso, trazer... Vamos dar um exemplo do inverso, certo? Teria que um terceiro exemplo para exprimir, né, um ângulo, um arco de circunferência, cuja medida é dada em graus para radiano. Vocês querem que eu faça esse terceiro exemplo ou eu deixo para vocês? Novamente, pessoal, vamos lá. 180, vou colocar como eu coloquei da outra vez. Vou colocar assim a palavrinha. Graus radianos. Então, aqui eu tenho 450 graus. Aliás, vamos começar colocando a relação. 180 graus. Aliás, se eu coloquei a palavra grau, não precisa disso aqui. Com 180 graus corresponde a π radiano. 450 corresponde a x. De tal forma que nós vamos ter 180 vezes x igual a 450 vezes π. Certo? Daí a gente conclui x é igual a 450 vezes π sobre 180. Cancelando esse zero com esse zero, vai ficar 45 sobre 18, tanto 45 como 18 são múltiplos de 9. Então, dividindo por 9, certo? Vai dar 5π sobre 2. Ok. O que é que a gente vai fazer agora? O contrário. Agora aqui, nós temos
um arco de circunferência que mede π sobre 6 radianos e ele quer saber o que isso corresponde em graus. Ok, pessoal? Graus. Eu fiz, não sei se eu fiz certo. Aqui, pessoal, acontece uma coisa bem interessante, que a gente vai ver. Então, a relação é 180 graus. Aliás, deixa eu costume de colocar essa bolinha, mas não, já botei a palavra, não precisa. 180 corresponde a π radianos. Agora aqui, ó, π sobre 6 radianos corresponde a x. Olha só, pessoal. Novamente, aqui nós temos uma regra de 3 simples direta. E aqui basta multiplicar, né, cruzando aqui e igualando. Então, fica π vezes x igual a 180 vezes π sobre 6. Aqui, pessoal, a gente já pode cancelar imediatamente, ó, esse π aqui com esse π, né? Porque aqui eu tenho um produto e aqui também. De tal forma que a gente já vai encontrar assim, ó. X é igual a 180 Vezes 6. dividido por 6. Ou seja, x é igual a 30 graus. Ok, pessoal? Ok? Então, no caso, converter de radianos para grau é muito rápido. Basta você substituir o π por 180. Ok? Aqui eu adotei ainda a regra, né? A regra 3 simples direta, tá? Só para ficar semelhante ao que a gente vinha fazendo, mas na prática, basta que você substitua 180, π por 180. Ok, pessoal? Ok. Vamos aqui ao próximo exemplo. Ele quer que a gente, né, exprima 5π sobre 4 radianos em grau. Em graus, no caso. Como é que faz? Vamos fazer das duas maneiras mais uma vez. Radianos. Então, eu tenho que 180 graus corresponde a π radianos. 5π sobre 4 radianos corresponde a x, de onde a gente tira que π vezes x é igual a 180 vezes 5π sobre 4. Mais uma vez, o π cancela com π, ok? E aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui a gente já pode escrever direto o seguinte, ó. Esse 180, eu posso simplificar com esse 4, né? 180 por 4 vai dar 45, né? Então, eu posso cancelar aqui, tá? Cancelar entre aspas, né? Esse 180 aqui por 4, aqui vai restar 45. Tá? De tal forma que vai ficar x igual a 45 vezes 5. Quanto é que dá? 225. 225 graus. Ok? Mais uma vez, pessoal, perceba, né? Que se eu chegasse aqui, ó, no lugar desse π, trocasse o π por 180 graus, chegaríamos também a 225, sem que fosse necessário, né? Aliás, sem que seja necessário montar a regra de 3 simples direta. Ok? Eu fiz. Deu quanto? 420. Ok. Né? Então, percebam aí, né, pessoal? 420. Isso. Trocando o π por 180 graus, você 420. 180 por 3 dá 60, 60 vezes 7, 420. Ok. Então, eu vou deixar aqui como um exercício aí só para vocês escreverem. Ok? Professor, uma dúvida. Por não.
Como é que fica esse arco de 420 graus se a circunferência vai ter 360? Não, veja bem, no caso aí ele deu mais de No uma caso, ele volta. deu mais de uma volta, né? Entendi. Deu mais de uma volta. É um arco de circunferência com mais de uma volta. Certo? A gente vai entender melhor isso daqui a pouco, quando a gente estiver no ciclo trigonométrico, quando a gente for falar de arcos côngruos, né? O que são arcos côngruos? São arcos que possuem a mesma extremidade, porém um arco ele tem voltas em relação ao outro, ok? Pessoal, em algum momento aqui a aula travou? Não, professor. Não. Ok. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre medida de um ângulo central. Ok? O que significa isso? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é o que é um ângulo central. Ok? Então, a gente vai considerar uma circunferência. Ok? E partindo do centro dela, nós vamos escrever aqui, por exemplo, esses dois segmentos de reta aqui, de tal forma a termos um ângulo. Né? Esse ângulo aqui, ó, AOB. Então, todo ângulo em que o vértice dele é centro de uma circunferência, esse ângulo é chamado de ângulo central. O nome é bem sugestivo. Certo? Então, aqui nós temos um ângulo central AOB. O ângulo é esse aqui, pessoal. Ó. Esse é um ângulo central. Agora, por que eu estou falando aqui em ângulo central? Né? Qual a importância de falar em ângulo central? Certo? Porque a gente agora, pessoal, vai passar a exprimir a medida de um ângulo central, tá? Por meio desse arco de circunferência. Ok? A gente vai ver que vai ser importante a gente trabalhar com ângulos centrais. Mas como é que a gente faz para medir ângulo central? Essa é a proposta do que nós estamos colocando aqui. Tá? Então, nós vamos medir, né, o ângulo central, por exemplo, o ângulo aqui AOB, certo? E, por definição, a medida desse ângulo central é exatamente igual à medida do arco AB, que a gente já sabe medir, né? Porque a gente já tem duas unidades de medida. A gente tem o grau e a gente tem o radiano, certo? Mas eu reforço mais uma vez que o que será importante para a gente mesmo é a unidade radiano. Ok? Então, por exemplo, aqui. Quando é que a gente diz que esse ângulo central aqui, ele mede 20 graus? Simplesmente quando esse arco de circunferência AB medir 20 graus. Ou seja, a medida do ângulo central, pessoal, é exatamente a mesma medida do arco AB. Ok? Então, quando você diz que um ângulo central ele mede, por exemplo, 50 graus, significa dizer que o arco de circunferência obtido por meio desse ângulo central, ele mede exatamente também 50 graus. Então, aqui no caso, eu coloquei 20 como exemplo. Certo? Em radiano, a mesma coisa. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui, né, se esse arco de circunferência AB, vamos supor que a medida dele seja, supor que a medida dele seja π sobre 4. Qual é a medida do ângulo central? É a mesma medida, π sobre 4. Ok? Isso é por definição, tá, pessoal? Então, a medida do ângulo central, ela corresponde exatamente à medida do arco, certo? Que é determinado na circunferência por esse ângulo central. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Não. Então, vamos lá. Deixa-me falar agora essa observação aqui. Existe uma relação, pessoal, entre o comprimento de um arco e o ângulo central.
Então, veja essa circunferência que eu coloquei aqui. Eu coloquei também aqui um ângulo central, AOB. Eu estou dizendo aqui que esse arco aqui, a medida dele é L. Que o ângulo central aqui eu estou denotando como sendo um ângulo alfa. E esse R denota exatamente o raio dessa circunferência. Certo? Então, existe uma relação, pessoal, entre alfa, L e R. Tá? Agora, isso, pessoal, desde que alfa seja dado em radianos. E qual é essa relação? Alfa é L sobre R. E a gente tira essa relação, pessoal, justamente aqui dessa regra de 3 simples. Ó. Uma circunferência, né, um arco de circunferência, ele mede quanto? 2πr, que é o comprimento da circunferência. Agora, em radianos, qual é a medida do comprimento de uma circunferência? É 2π radiano. Então, aqui eu estou fazendo uma correspondência entre o comprimento de uma circunferência, o comprimento é 2πr, com a medida, né, em radianos do arco de uma volta, que a gente já sabe que é 2π radiano. Então, um arco de comprimento L corresponde a quanto em radiano, que eu estou chamando aqui de alfa? Novamente, nós temos aqui, pessoal, uma regra de 3 simples direta. E aqui a gente multiplica 2πr vezes alfa igual a 2π vezes L. É o que nós temos aqui abaixo. Né? Mas se você passa o 2π aqui dividindo, então, ó, fica 2πl dividido por 2πr. Então, 2π cancela com 2π, alfa é igual a L sobre R. Esse alfa é dado em radianos. Ok? Então, se você quer determinar a medida de um ângulo central em radianos, basta que você divida o comprimento do arco de circunferência, que esse ângulo central determina na circunferência, pelo raio da mesma. Ok? Na prática, pessoal, isso aí já é a própria definição, né? Em outras palavras, a gente está usando a própria definição de radiano, né? Ok? Porque o radiano, ele corresponde ao quê? A um arco cuja medida corresponde ao raio da circunferência que contém o arco. Ok? Então, se eu quero saber, por exemplo, a medida desse arco AB, é só dividir L por R. Mas, pelo que a gente acabou de ver acima, por definição, a medida do ângulo central AOB é exatamente a mesma medida do arco de circunferência AB. Tá? Então, essa fórmula aqui, pessoal, alfa igual a L sobre R, ele nos dá exatamente, né, a medida em radianos desse ângulo central AOB, quando a gente conhece o comprimento do arco de circunferência AB e o raio da circunferência. Então, resumindo, o que é que essa observação está nos dizendo? Essa observação está nos dizendo o seguinte: admitindo que a gente tem um ângulo central AOB, que esse ângulo central determina um arco de circunferência aqui, no caso AB, cujo comprimento a gente sabe que vale L. Então, se a gente conhecer o raio da circunferência, o que é que essa observação nos diz? Nos diz que a gente tem como determinar a medida desse ângulo central, que eu estou chamando aqui de alfa. E essa medida, ela é obtida quando a gente divide o valor de L pelo valor de R. Agora, pessoal, isso só é verdade se a gente estiver trabalhando, né, em radianos, tá? Se esse arco de circunferência, a medida dele for dada em radianos. Percebam que a relação que nós fizemos aqui foi do comprimento da circunferência com a medida dela em radianos, no caso, 2π radiano. Tem alguma pergunta no chat aí, Vladimir? Não, as perguntas do chat foram levadas ao professor e foi respondida. Certo. Certo. Ok. Vou colocar aqui essa observação aqui
por meio de um exemplo, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Esse exemplo 7 diz o seguinte: determine quanto mede o raio de uma circunferência, sabendo que o arco, que mede 45 centímetros, corresponde a um ângulo central de 5/6 radianos. Olha só, pessoal. Agora, como é que a gente resolve esse problema? Nós temos uma circunferência, certo? Eu vou desenhar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, só para ilustrar melhor. Aqui nós temos o raio, certo? E o raio é o que nós queremos determinar, certo? Aí ele diz que esse arco aqui, ó, que eu vou chamar de AB, tá? Que eu vou chamar aqui de L. Vamos supor aqui, supor não, né? Vamos assumir, né? Ele disse que L vale 45 centímetros. Certo? Esse L vale 45 centímetros. E o ângulo central aqui, o ângulo central, que eu vou chamar de alfa, o ângulo central corresponde a 5 dividido por 6 radianos. Ok? Sabemos o quê? Vou melhorar aqui essa letra. A alfa é igual a quê? A L sobre R. Percebam que o alfa está em radianos. Ok? Então está tudo tranquilo. Agora, pessoal, é só substituir na fórmula. Quanto é alfa? 5/6 igual. Quanto é L? 45. E aqui está o raio. Ó, só fiz substituir diretamente na fórmula. A medida de alfa, né? O valor de L, e aqui eu quero R. Então, pessoal, aqui não tem muito o que fazer não, né? Aqui nós temos uma proporção, então fica 5 vezes R igual a 45 vezes 6, que eu não vou multiplicar, porque eu vou simplificar, é mais prático. Vai ficar 45 vezes 6 dividido por 5. Né? Então, agora aqui eu simplifico 45 por 5. Aqui vai dar 9. De tal forma que o raio vai ser de quanto? Pode repetir essa última parte. 9 vezes 6, 54.